você chegou aqui, porque ele assiste tudo, ele assiste tudo. Quando você chegou no Brasil, você tomou porrada de tudo que é lugar, hein? Da imprensa, de um monte de gente, de torcedor, né? E falava um monte, mas principalmente de treinador. Os treinadores brasileiros parece que deu uma crise de ciúme incrível. E você ficou quieto, você apanhou quieto. Qual foi a tua reação? Por exemplo, esse fim de semana eu entrevistei o Antônio Lopes, no Aqui com o Benji, o Antônio Lopes. Eu ouvi. Hã? Eu ouvi. Você ouviu? O Antônio Lopes falou que você é arrogante, que não gosta da entrevista que você desdenhou lá do Fluminense, que o Abel é melhor que você. Não teve problema nenhum que ele falou com o Fluminense. Hã? Eu acho que não houve problema nenhum. Eu também não acho, mas estou falando muito mais mimimi do o que Antônio Lopes falou, você assistiu o programa. E teve o Alberto Valentim que falou, o Renato Gaúcho que falava, e você quieto. Qual que era a tua reação ouvindo todo esse pessoal descendo a porrada em você? O treinador só tem uma defesa. Ganhar. Seja para todos ganhar. E aquilo que mais me preocupei foi trabalhar e ganhar. Ganhar com a equipa do Flamengo. E a partir daí as pessoas poderiam fazer o juízo de valor que quisessem, mas a partir do momento que a minha força, porque a minha força do treinador, e não é só do treinador, até do presidente, é o campo. Ganhas, és o melhor. Não ganhas, não é? Isso é em toda a parte do mundo, não é? E eu aceitei, não aceitei, mas não estava fora do meu país, não tinha que ter opinião em relação a essa forma dos meus colegas de profissão pensarem. Eu vim da Europa, não é? E da Europa ao mercado livre de trabalho, não é? Em todas as áreas, não é só no futebol. A globalização na Europa é assim. Aqui ainda não chegou, não é? E ao futebol então muito menos, não é? Ao futebol ainda muito menos. Mas não fiquei muito preocupado, nunca respondi, nem vou responder a nenhum, vou respeitá-los como respeitei-os sempre. Eu fiz o meu trabalho e eles fizeram o deles. Agora, acho que quando eles tiverem uma mentalidade completamente diferente, uma mentalidade mais aberta, eles vão perceber que este continente, este futebol, não é só para os que cá estão. Mas teve alguma coisa em especial que te magoou quando você ouviu? Alguém pegou pesado? Falou, pô, aí também não. Não. Talvez o Valentim fosse aquele que mais... O Valentim? Sim. Naquele Flamengo Botafogo, né? Sim. Mas por outro lado, mister, Mas ainda em relação ao que o Carlos estava a dizer, quando eu falei do patamar e quando estávamos, e foi o jogo Fluminense, o rival, um dos rivais do Flamengo aqui no Rio, o que eu quis dizer que nós estávamos noutro patamar, não foi que o Fluminense ou que o Flamengo é melhor que o Fluminense, se calhar historicamente até não é, em termos de títulos, se calhar até não é, que nós tecnicamente ou taticamente éramos melhor, não. O nosso patamar era outro, porque nós estamos a disputar todas as taças que havia para disputar, onde o Fluminense não está. O nosso patamar no capítulo de objetivos é diferente do Fluminense e de todas as equipas do Brasil neste momento. Agora, não estava a dizer que nós éramos muito melhor que o Flamengo, que o Fluminense, porque se calhar até, como eu disse, historicamente, se calhar o Fluminense se calhar até tem mais campeonatos que eu nem sei se tem, não é? Não Foi isso que eu me quis referir. O brasileiro não. Não, independentemente Ele disso... está querendo dizer do estadual, talvez. Mister, independentemente... Mas também não tem, não. Não tem não. Boa noite, obrigado por ter aceito aí o convite do Benja para vir. Mister, que todo torcedor quer saber, né? Fez 50 jogos, 9 meses, vitorioso, ficou um ídolo, está todo mundo agora na expectativa de saber se o senhor vai continuar ou não. Eu queria saber como estão essas negociações, se elas já começaram, e se o senhor sair, quem perde mais? O Flamengo a gente sabe que vai ter dificuldade em arrumar um outro clube, um outro treinador que mantenha tudo isso que está acontecendo. Mas o senhor também se identificou muito com o Flamengo, ganhou títulos importantes e a gente sabe de outras declarações que tem nas mãos um grupo que o senhor também está encantado com o comprometimento dele e tal. Então, se o senhor também sai, não é amanhã cedo que o senhor arrumaria um outro time com todas essas condições técnicas de comprometimento para também ser feliz e ganhar títulos. Esse é um ponto que o senhor também pensa.
Pô, se eu for embora, o que eu vou fazer? Vou para Sim, Portugal? eu quando vim para o Flamengo, as minhas primeiras palavras foi que eu sabia que o Flamengo era um dos maiores clubes do mundo, pelos seus torcedores, e continuo a dizer isto, não era um nível alto, porque isso depois incorpora títulos. Se tu não ganhas títulos, nem clube, nem treinador, nem jogadores, não são valorizados. Não é? Para treinares ou por um grande clube ser uma grande instituição, tem que ganhar títulos, não é? Ganhar títulos internacionais, e não é só títulos nacionais, não é? E, portanto, eu senti que ia para o clube certo, do ponto de vista que me pudesse dar essas garantias. Pronto, isso, a conclusão em relação à minha aceitação. A minha continuidade, o meu agente, não é meu agente, porque eu não tenho agentes, não é? Mas a pessoa que me trouxe ao Brasil, intercalada com o Flamengo e eu, já teve esta semana no Brasil, outra semana no Brasil, teve algumas reuniões com as pessoas ligadas ao Flamengo. Podem perguntar, mas porque não, eu que sou a pessoa interessada, estar presente? Não quero, porque sei que quando tu estás numa negociação, tu, por muito não querias alguma frição, porque cada um defende os seus interesses. Eu não, como tenho muitos anos, não quis, nem quero falar quando praticamente as coisas estiverem definidas, para além do Bruno, também tenho uma advogada aqui no Brasil que me tem acompanhado nestas situações e portanto as coisas estão neste ponto e eu acho que se vai resolver, não é? Mas quem é que perde mais? O clube nunca perde, nunca, seja o treinador que for. Os clubes vão se mantendo, podem passar de jogadores, podem passar de treinadores, podem passar de presidentes, mas o clube, neste caso o Flamengo, é sempre maior que qualquer uma das partes. Portanto, o clube nunca vai perder, se alguém tiver. Mas é o melhor grupo com o qual o senhor já trabalhou? É um grupo de trabalho. Sim. Eu identifiquei-me, ou eles identificaram-se comigo e eu com eles, nunca encontrei um grupo de trabalho tão responsável, tão organizado. Ainda agora na festa, isso é um sinónimo, um indicador, a festa dos anos do Diego Ribas, né? A forma como eles fizeram uma festa completamente criativa, diferente do que é o normal, não é? Isso mostra a qualidade do grupo, não é? Para além da gente, nós tivemos eles aceitaram-me com muita facilidade e as ideias que nós tínhamos para a equipa, e eles hoje acreditam, hoje tive uma brincadeira com eles, não tem nada, tem a ver um pouco com isto, não é? Nós estávamos a treinar e no CT do Flamengo ainda não tem luz, vão colocar, mas ainda não tem luz. E estava a ficar muito escuro e já não se via muita bola, não é? E eles, estamos a treinar para quê? Está muito escuro. É para jogarem de olhos fechados, assim vocês jogam de olhos fechados um com o outro. Queria falar com o Mister de parte tática, né? O Gabigol, ele no Santos foi artilheiro, mas na minha opinião, ele não jogava como joga nas suas mãos, como ele joga no Flamengo. O Bruno Henrique, idem. O Patinho Feio, que é o Arão, que na sua mão ficou um patinho bonito, realmente, jogando mais recuado. E aí eu posso falar o Gerson, que saiu daqui do Brasil, ele era um meia, jogava pelo lado mais avançado, mas nas suas mãos ele joga como um segundo, se transformando no meia. O Diego, você está trazendo ele mais atrás, saindo. Enfim, você tem mexido com a tática desses jogadores e, na minha opinião, eles eram bons jogadores, mas viraram ótimos jogadores. O que você conversou com eles? O que você visualizou para mudar esse conhecimento tático desses jogadores? Os treinadores, eu vou falar no geral, os treinadores, acho eu, uma das grandes riquezas que ele tem que ter é perceber
as características dos seus jogadores, a equipa onde ele estiver, não é? E eu analisei as características individuais, vamos falar concretamente desses jogadores que tu acabaste de falar, enquadrado dentro da minha ideia de jogo, dentro do sistema, porque primeiro tu tens de ter o sistema de jogo, não importa qual é o melhor é aquilo que o treinador achar que é melhor, o 4-3-3, o 4-4-2, o 3-4-3, isso é o sistema. Qual é o seu de preferência? Bom, Inicial, o seu de preferência. O sistema que eu mais gosto, e já há muitos anos, mas quando comecei a minha carreira, eu comecei a jogar no 3-5-2. E passado 8, 9 anos, mudei, porque é um sistema muito difícil de tu ensinares. Porquê? Porque toda a formação aos meninos da base, normalmente esse sistema não incorpora um 4-3-3 ou um 4-4-2 e este é muito mais especial e muito mais específico. Mas, voltando à ideia, eu como tinha uma ideia de jogar, já nas equipas em Portugal, eu vinha já a jogar com dois avançados. E eu olhei para a equipa do Flamengo, eu já conhecia o Gabigol, que eu quis levar o Gabigol para o Sporting, quando estava no Inter de Milão. Ele não quis ir para o Benfica, chegou lá, não jogou, no Sporting jogava sempre. E eu vi que o Flamengo tinha o Bruno Henrique como jogador a jogar muito mais numa ala, não é? E eu achei que estes dois jogadores podiam se completar. Primeiro, são super rápidos. São aqueles dois jogadores que o futebol moderno hoje exige. São os jogadores que não precisam da equipa. Eles sozinhos podem dar à equipa muito qualidade ofensiva. Por exemplo, ao contrário, vamos para aqui um jogador que está no Flamengo que já não tem estas características. Por exemplo, o Pedro. O Pedro é um jogador já de referência da área, não é? O Pedro já tem que estar dependente mais da equipa, não é? E o Bruno Henrique e o Gabigol, não. Eles, quando ganham o espaço, eles sozinhos resolvem as situações da equipa. E eu achei que, com a velocidade e com as características deles, pondo-os a jogar, não muito fixos, que não é isso, a gente não os pode jogar, mas que poderia ser uma boa dupla e não me enganei e acrescento mais. No mundo, tenho alguma dificuldade de dizer quem esteja melhor. Posso dizer o Barcelona, o Suárez e o Messi? Talvez. Posso olhar para os Juventus, o Dybala e o Ronaldo? Talvez. E depois já tenho dificuldade onde é que está a terceira. Então você acha que com essa sua colocação, eles dois poderiam ser hoje o titular da seleção brasileira? Opa! Eu sei o que é que penso, mas eu não quero ficar sem eles. Não quer perder. Eu não quero os perder, não é? Eu não os quero perder, não é? Mas eles têm umas características, na minha opinião, diferente de todos os avançados do futebol brasileiro. Ô Jesus, você é bom de estratégia, porque eu te perguntei da seleção brasileira, você não respondeu. Se viesse um convite, você aceitaria? Qual é o treinador do mundo que não aceitaria? Não aceitaria treinar a seleção do Brasil? Qual é? Não é? Qual é o treinador do mundo que não aceitaria treinar o Flamengo? Há muitos poucos, penso eu, e a partir de agora ainda vai haver menos. Não é? Porque o Brasil, continuo a dizer, o Brasil tem um leque de jogadores que forma duas seleções ao maior nível do mundo, não é? E se não ganha, não é? Ou se não tem ganho, ela vai ganhar. Mas você acha que um dia a gente aceitaria aqui um treinador estrangeiro? Você acha que a CBF um dia convidaria um treinador estrangeiro? Para a seleção? É. Acho que não. Não? Não. Não, porque acho que nunca vai ter essa possibilidade. Nenhum treinador estrangeiro treinar a seleção do Brasil. Porque o Brasil forçosamente vai ganhar. Pode demorar, como está a acontecer agora, já não é campeão há muito tempo mundial, mas vai ganhando algumas coisas e há sempre este entusiasmo à roda em volta da equipa. Mas eu acho que é difícil, não sei, porque isto no futebol tudo muda também, não é? Também eu nunca pensei vir treinar o Flamengo, se calhar o Flamengo nunca pensou ter um treinador português,
E eu estou cá, todo feliz e contente. Olha, Jesus, aqui, a galera tá aqui, eu tô vendo um cara aqui, eu acho que nós vamos embora, hein? Ele trouxe 78 perguntas pro Jorge Jesus. Você não vai fazer as 100 perguntas que estão aí, não. Escolhe uma boa que te... Faz 3 em 1, que nem eu. Manda logo 3 de uma vez, que nem eu fiz. Faz igual o Mauro Naves. Vem cá, João Pedro, você torce pra quem? Sou flamenguista. Quantos anos você tem? Tenho 18. Ele é o maior treinador da história do Flamengo ou ainda não? Acho que certeza um dos maiores. Não é o maior? Na lista, é o maior. Não, maior. para ele tem que ser o maior, ele só viu ganhar comigo. Boa! Toma, João Pedro! Faz tua pergunta aí. Boa noite. Você teve que fazer uma substituição no jogo de sábado, tirando o João Lucas, que foi lesionado, e colocou o Berrio na lateral direita. Você vê potencial nele a ser um possível reserva do Rafinha? Mas qual? O Berrio ou O Berrio. Foi uma solução que eu tive que improvisar, ou seja, eu tinha o Rafinha lesionado, tínhamos o João Lucas e eu já pensava, e se acontecer qualquer coisa ao menino, não é? Qual é o jogador que nós temos que colocar ali? Então eu vinha já há algumas semanas a trabalhar o Berrio nessa posição. Mas é uma posição não para a futura, é de recurso, é uma posição de recurso, não é? Nós temos, eu pelo menos penso, eu antecipo as coisas antes delas acontecerem, não é? E é verdade que elas aconteceu e teve que ir para o jogo BRI, mas ele já vinha há algumas semanas a trabalhar naquela posição e mesmo não jogando muito tempo naquele jogo, deu para perceber que ele ainda teve muita dificuldade, aquela bola que bate na trave, ele não fechou bem a zona dele, ele ainda tem alguma dificuldade de colocação, mas isso é normal, ele nunca foi lateral direito, não é? Mas foi uma situação de recurso. Como é que você descobriu o Pablo Mari? E é um europeu, espanhol. Ele queria vir para o Brasil? Não, foi difícil convencê-lo, não é? Ele não queria vir? Não, Brasil, ele não, apesar de ele estar numa equipa pequenina, o Corunha, não é? Eu vi-o jogar em Espanha, há um play-off no fim para ver quem é que sobe divisão. E eu, como estava, naquela altura estava em Portugal, vi-o jogar Corunha, Maiorca. No primeiro jogo o Corunha ganhou 2-0 e no segundo jogo perdeu 3-0 e subiu o Maiorca à primeira divisão e o Corunha não subiu. E eu fiquei ali, o primeiro jogo ele deu-me alguma dedicação, porque vi um jogador, eu gosto muito de centrais canhotos, vocês chamam canhotos, tá? Sim. É igual, canhoto. Gosto muito de central canhoto, não é? E vi um jogador com 1,90 m e tal, não muito rápido, mas isso para mim também não me preocupa, porque isso tem muito a ver com o posicionamento, se é rápido ou não é rápido. E depois ele jogava ao lado de um central, de um zagueiro, que foi meu jogador no Sporting, não é? E eu tive a oportunidade de ligar para ele para conhecer aquilo que eu não conhecia, como é que ele é como profissional, como é que ele é a vida dele particular, porque isto a gente não sabe, a gente olha para o jogador, mas não sabe o que é o jogador. E muitas das vezes, o jogador às vezes falha porque não é aquilo que a gente pensava, não é? E eu tive as melhores informações dele e pronto, e foi. Falámos. Mas só uma curiosidade, mas o que ele alegava para não querer vir para o Brasil? Qual que era o que ele alegou e como é que você convenceu ele? Eu tentei convencê-lo, fiz sentir que eu também vinha da Europa, que ele ia para um grande clube que não existia muitos na Europa e que ele não ia ter uma oportunidade tão boa para jogar uma Libertadores, para jogar o Campeonato Brasileiro, se ganhar Libertadores para estar no Campeonato do Mundo. Quer dizer, joguei com estes objetivos, tu nunca vais estar em nenhuma parte da Europa que tenha dentro desta possibilidade, não é? E porque eu queria 2 jogadores do Corunha. Posso dizer quem é o outro, queria o Carlos Fernandes, o centroavante do Corunha, que agora está no Granada. E esse não quis vir? Esse não quis vir, não é? E ele conseguiu convencer, depois pedi também ao colega da equipa dele, que é o português, para o convencer, não é? E embora o contratámos, não é? E agora começou a jogar no Arsenal e estão encantados com ele. Mister, eu queria fazer 3 em 1. Primeiro, o senhor já foi convidado alguma vez ou sondado para dirigir a seleção de Portugal? Segundo, tem um sonho desse, já que falou que quer voltar para Portugal? E terceiro,
O senhor acha que tem perfil para técnico de seleção, seja o Portugal ou outra? Porque o senhor acabou de falar que o senhor precisa muito treinar os caras, colocar o que eles precisam. E seleção é quase que um selecionador, né? Exatamente. Ele escolhe, tem 2 dias para treinar e vão para o jogo. Então há técnicos ótimos, mas que precisam do dia a dia. Então é Faz a 3 em 1, vai. 3 Faz em a 1. 4 Faz e a pergunta. quatro. Faz a quarta, Faz a Mauro. O Brasil quer ouvir, Mauro. Faz a quarta. Só essas 3 primeiro, Messi. Já foi soldado, tem perfil, Não, nunca fui gostaria? convidado. Não, Nunca fui convidado para treinar. A única seleção que me convidaram, a única não, depois de eu vir da Arábia Saudita, eu quando estava na Arábia Saudita, depois de lá estar, fui convidado para treinar a seleção da Arábia Saudita. Né? Ah, sim. Faz a Boa noite, Jorge Jesus. Prazer te receber aqui. Uma boa noite para a galera também. Hoje, de manhã, o dia todo, eu recebendo mensagem dos consulados e embaixadas do Flamengo, dizendo que está todo mundo ligado aqui no programa, né? Por causa do Jorge Jesus. Inclusive, você também recebeu, né? Pô. Bom, em cima disso você falou, Jorge Jesus, do nível que o Flamengo está, todos nós até brincamos com a palavra, né? Outro patamar, que o Bruno Henrique falou, né? Outro patamar. Mas a minha pergunta vai além do Flamengo. Você chegou ao Brasil e encontrou o nosso futebol brasileiro. Na chamada, até diz que você revolucionou ou recuperou a alegria do futebol brasileiro. Como você vê o patamar do futebol brasileiro em relação, pelo seu conhecimento mundial, em relação ao futebol europeu, vamos dizer? Como está o futebol brasileiro na sua opinião? Não o Flamengo, o futebol brasileiro. Primeiro, eu quero dizer que eu lembro perfeitamente de ver jogar. As tuas características de como jogador faz-me lembrar um bocadinho, não sei se eu estiver enganado, podes-me corrigir. O Arthur que está no Barcelona, que tu eras um jogador com muito bola no pé e com uma qualidade de passe, com muita qualidade. Respondendo à tua pergunta, eu já disse isto algumas vezes e dizem que eu já ouvi dizer que ele é simpático, quer valorizar o futebol brasileiro onde está, mas não é verdade. O que eu vou dizer é que eu consinto do meu coração o que é o futebol brasileiro em relação à Europa. Claro que a Europa é o espelho do mundo do futebol, ninguém tenha dúvidas disso, não é? Onde estão os melhores treinadores, onde estão os melhores jogadores, onde há mais poder económico, e como há mais poder económico, tudo isso faz que estejam os melhores, não é? Portanto, eu conheço os campeonatos da Europa, os mais importantes. Vocês sabem que na Europa há um ranking onde as equipas de cada país, quando jogam a Champions e a Liga Europa, somam pontos. E isso é que dá o ranking, não é? E os primeiros, a Inglaterra, não por ordem, Inglaterra, Espanha, França, Itália, Alemanha, e o sexto é Portugal, não é? E, portanto, eu conheço, vamos falar agora desses 6, não é? Para mim, se está no ranking, são os melhores, para não falar dos outros. E, portanto, aquilo que eu conheci e conheço do futebol brasileiro, e acho que este ano as equipas estão mais fortes, acho que este ano o Palmeiras, o Grêmio, o Internacional, principalmente estas equipas, reforçaram-se bem e estão mais fortes que o ano passado. Isto é a minha opinião. A qualidade do campeonato, se nós formos olhar para o futebol inglês tem atrás deles um marketing que vende muito. E às vezes, quando o marketing é bom, muitas vezes vende aquilo que não é tão bom, não é? Sim. E o caso do futebol inglês é verdade que tem qualidade, mas tem qualidade de 3 ou 4 equipas. Porque se tu fores ver o 10º contra o 9º, tu vês aquele jogo e dizes assim, o que é que aqui houve? Que a qualidade técnica houve muita? Não. Tática houve muita? Não. Muita competitividade, muita competitividade e muita velocidade. Porque depois tu analisas aqueles jogadores que estão nessas equipas,
Um é não direi do Paquistão, mas é de países que tu dizes que não tem expressão nenhuma como futebol. Um é daqui, da Nova Zelândia, da Austrália, da África do Sul, e tu dizes assim, mas espera aí, nesses países já assim tão bons jogadores. Não há, por muito que eles sejam os melhores desses países. Portanto, o que eu quero dizer é que o futebol brasileiro continua a ter muito talento. O jogador brasileiro tem uma criatividade e um talento que nasce com ele. Nasce, também tem a ver com o treino, a formação que tem da base das suas equipas. E tem um ambiente à volta, se calhar podem dizer assim, isso é o Flamengo, porque é sempre a equipa que está sempre com o ambiente à volta por ser como a maior torcida, não é? Portanto, tem um ambiente apaixonante, que move quem gosta de futebol, é sentimental, não é? E depois tem uma qualidade de jogadores, não é? Pode não ser taticamente ainda tão evoluído, mas isso tem a ver também com que cada treinador faz com que as suas equipas sejam mais evoluídas ou menos evoluídas. Agora vou a pergunta ao contrário. Então me põe lá o futebol brasileiro, nessas 6 que tu disseste, entra nas 5, no top 5 da Europa, de caras. Mas é de caras. Não digo que é primeiro, que é segundo, que é sim, mas está entre os melhores. Está nos 5 primeiros melhores. Não tenho dúvidas nenhumas do que eu estou a dizer. E eu acho que o Brasil não vende muito bem o seu produto. O futebol brasileiro devia estar a ser transmitido ponto a Europa está a fazer, para a Índia, para a China, para o Japão, porque é lá que ganha-se, que tem-se grandes capacidades depois de poder financeiramente ter retorno, não é? E o Brasil tinha que entrar nesse mercado porque a qualidade do jogo e todo o cenário que envolve o jogo, não é? Seja onde for, eu recordo-me, fomos jogar ao Ceará, ao Ceará e Fortaleza, o estádio é o mesmo, não é? Aquilo era um ambiente bonito e do Flamengo estava muito pouco, não é? Portanto, eu acho que o Brasil tinha tudo para vender o seu futebol de uma maneira muito melhor. E aí o Marcos Braz foi lá em Portugal. O Marcos Braz foi o grande responsável pela tua contratação, né? Sim. Você sempre deixou isso bem claro. Como é que o Marcos Braz, que ele tem uma lábia boa, já tinha sido campeão no Flamengo em 2009, ele conhece muito de futebol, mas como é que ele te convenceu? Como é que foi o papo para te trazer para o Flamengo? Bom, eles foram a Portugal ter comigo num dia antes da final da Champions, que foi em Madrid, não é? Que foi o Liverpool-Tottenham. Fizeram uma primeira abordagem e no outro dia eu fui para Madrid, onde estava o presidente e mais um dirigente do Flamengo. E nessa conversa aí, eles 4 comigo 5, chegámos a acordo fácil, porque eu também queria, não é? E foi assim, foi fácil, mas foi o Marcos Braz foi a pessoa que em Lisboa me indicou e que me forneceu ideias, apesar de eu saber o que é o Flamengo, mas não sabia o que era o Flamengo por dentro, não é? E garantiu-me toda uma segurança de trabalho, de uma estrutura, e pronto. E como era uma equipa que eu já estava habituado a ver jogar o Flamengo, não é? Porque eu via muito um canal brasileiro que, não sei se posso falar, o PFC, eu via todos os jogos todos os jogos do Campeonato Brasileiro, porque eles já à segunda-feira normalmente fazem um bocado de cada jogo, dão uma parte de cada jogo. E eu via os jogos todos, mas não era só de agora, já. Eu achava que o Flamengo tinha jogadores para se fazer uma boa equipa. Eu queria fazer uma pergunta em relação já a isso. Quem foi importante na tua vinda? Além de Marcos Braz, se fala muito no Júlio César, o arqueiro, o goleiro. Porque você tem uma maneira de ser como treinador. Aquela maneira agitada, sabe, ou você aceita ou não aceita. Yeah. O Júlio, ele foi importante nessa tua vinda em relação aos jogadores do Flamengo? Foi muito importante. Eu, quando cheguei ao Flamengo, os jogadores do Flamengo já conheciam não as minhas características de trabalho, mas as minhas características como pessoa, a minha exigência. Eu falo muito alto, não é?
Eu não eu vivo muito o treino e o jogo e, portanto, estou sempre a querer corrigir as coisas e tenho uma forma expressiva e às vezes até agressiva, não é? Do ponto de vista da comunicação para os jogadores que trabalham comigo, não é? E quando eu cheguei eles já estavam todos preparados para eles me aceitarem, ou aceitavam ou não me aceitavam, mas já estavam todos preparados para a minha forma de comunicar, de me exprimir em relação àquilo que é as minhas ideias quando estou a trabalhar com eles. E acho que esse foi o pontapé certo para que as coisas começassem melhor. Eu queria agradecer o Mister por ele ter proporcionado não só para mim, mas como para toda a nação rubro-negra, o título da Libertadores. Para mim foi o marco histórico que ele sempre será, ele é o maior treinador da história do Flamengo. E eu queria fazer uma pergunta sobre esse quando jogo. saiu o segundo gol do Gabigol, o que você falou? Eu quase infartei, minha namorada deve estar aqui, eu me joguei no Maracanã, estava no Maracanã, felizmente... Se tivesse tua namorada e o Gabigol no penhasco, você salva quem? Eu salvo o Mister. Foi bem. Eu queria perguntar ao Mister se, durante o jogo, ele pensou em alguma hora que o Flamengo não poderia virar, porque o River Plate, durante os 30 minutos do primeiro tempo, estava superior na partida. Praticamente os primeiros 45 minutos, mas os últimos 15 minutos da primeira parte, aí já começámos a ter algum espaço para jogar. A equipa do River Plate desse jogo entrou com uma estratégia e taticamente com um conhecimento muito grande do que era o Flamengo, anulou-nos com muita estratégia tática, mas aquela forma de jogar que nós às vezes também colocamos nos nossos adversários é uma forma desgastante, não é? Do ponto de vista físico, desgasta muito o adversário a estar muito tempo sempre com aquele ritmo competitivo, não é? O Enzo nesse dia estava a fazer um jogo espetacular, não é? O Enzo foi meu jogador no Benfica, conheço-o bem, e nos últimos 15 minutos eu comecei a sentir que a equipa do River já não estava a fazer aquela pressão, a chegar à bola no momento certo, quando a bola entrava na equipa dos jogadores do Flamengo. E na segunda parte nós falámos sobre o que é que estava a acontecer, que era preciso a equipa ter mais mobilidade, não fugindo das ideias da equipa posicionalmente, mas precisávamos sair das marcações com mais facilidade. E para além disso, os golos aparecem nos últimos 5 minutos, porque eu acreditei, não acreditei, é como acredito sempre, e os meus jogadores que estão a ouvir sabem isso perfeitamente, eu digo-lhes a eles, um golo a gente faz sempre. Portanto, se não faremos golos, 1-0 a gente ganha. Porque um golo, esta equipa raramente, é difícil num jogo o Flamengo não fazer um golo. Estávamos a perder por 1-0. E eu, como acredito que um golo fazemos sempre, acreditei que a gente ia fazer o golo. Agora, se não disser assim, mas acreditavas que o segundo golo fosse logo. Não, aí já me estava a preparar para o prolongamento, não é? Mas melhor, foi 2-1 e foi um sofrimento que foi uma coisa que vai ficar... não vai ficar só na história 81. Este 2020, não é? 19 para 20, sim, 19, também vai ficar na história do Flamengo, não é? O Mister falou agora de almoçar e jantar e tal, eu me lembrei de uma coisa, não sei se você já ouviu falar aqui, que no Brasil, quando a gente costuma dizer, uma das coisas que a gente nunca viu foi cabeça de bacalhau. E eu soube recentemente que é o seu prato preferido. Então não deve estar encontrando cabeça de bacalhau para comer aqui. A não ser que esteja trazendo de Portugal. Que deve ser difícil achar isso. Deve estar com saudade da cabeça de bacalhau. Agora, vai vir pela frente aí muita espinha de bacalhau de novo no Libertadores. Sim. As maiores ainda serão o próprio River, o próprio Boca, será o Palmeiras. Quem é que está assim para condição de enfrentar e que a gente coloca a maioria com o Flamengo como favorito? Quem é que vai ter condição de derrubar? O favorito é o vencedor em título tem que ser favorito. Isso é inegável. Agora, acho que estas equipas do Equador estão mais fortes.
Eu noto que há alguma capacidade financeira de adquirir jogadores da Argentina, como eles têm, do Paraná, tem esta equipa do o Independente Del Valle, é uma equipa muito complicada, não é? Mas continuam a ser as melhores equipas, as argentinas e as brasileiras. O Independente, o Boca, o River e as equipas brasileiras. Nós, o ano passado, nas meias finais, jogámos com o Grêmio, não é? E nós tínhamos a sensação, se passássemos o Grêmio, íamos ser os vencedores da Libertadores. Você me encontrou comigo no shopping. Nós achávamos que o Grêmio era mais forte. Você falou isso para mim. Que o River. Sim. Ele falou para mim. Eu encontrei com ele no shopping, ele falou: se eu passar do Grêmio, eu sou campeão da Libertadores. Aquele jogo teve um gostinho a mais? Porque o Renato, aquela semana toda, falou que o melhor futebol era o Grêmio. Aí foi um jogo, foi uma das maiores humilhações que eu vi em Libertadores. Foi aquele Flamengo, e só não foi 6, porque o Diego chutou e o Paulo Vitor pegou aquela bola no cantinho. Teve um gostinho a mais por causa disso aí ou não? 0? 0. Teve um gosto de 5 golos contra outra equipa qualquer ou contra outro treinador qualquer. Eu não olho para essas questões. Não. Mas as declarações do Renato Gaúcho, até falando que você não tinha trabalhado... Mas ele tinha alguma razão, acho eu. Acho que antes de chegar ao Flamengo, a equipa dele era a equipa que jogava melhor. Acho. Pelo aquilo que eu ainda hoje vejo das equipas dele. Mas depois você chegou ao Flamengo? A minha começou a ser melhor. Aí mudou o patamar. Deixa eu perguntar uma coisa. Mister, qual foi... o senhor nunca tinha ido para altitude? Nunca. Como é que foi conhecer... Até que não foi muito alto, mas tem jogos em 3.800, 3.100. Se for para La Paz, então é mais alto. Como é que o senhor se comportou? Como é que o senhor notou o comportamento dos jogadores? Como é que foi a experiência? Eu dei a prioridade à equipa médica do Flamengo, que tem essa experiência, não é? Para eles me passarem algum conhecimento, tanto que é assim que eu quis ir mais cedo que o habitual, não é? Fui um dia mais cedo que o habitual para eu conhecer e para me adaptar e para sentir de facto o que era aquilo, não é? Inclusivamente eu até fui correr, fui treinar para ver se o cansaço era assim tanto, e de facto é diferente. É diferente e como diz, eu não tive, só tive a uma altitude que há muito mais para além deste onde nós estivemos, não é? Se vocês estiverem em 2.800, já tem, o São Paulo jogou a 3.875 metros acima do mar. Não tem nada igual. Em La Paz, onde o Palmeiras vai jogar contra o Bolívar, são 3.600 metros acima do mar. Não sei se o Carlos Alberto já lá jogou, mas aquilo tem o jogador cansa-se com mais facilidade, tem mais dificuldade em recuperar, ou seja, tu sais para um movimento ofensivo, já não consegues recuperar com a mesma intensidade. Não tem condição. Só emendando a pergunta do Mauro Naves, eu recebi agora, eu não sou um profundo conhecedor dos programas de esportes de Portugal. Sim. Tem o Correio da Manhã. Sim, isso é uma televisão e um jornal. E eles têm um programa de TV também. Tem, CMTV. Eu recebi agora, que no programa deles ontem à noite, no GC, está escrito: Jesus já assinou pelo Benfica. Eles deram ontem, isso aqui, ontem à noite recebi agora. E cada hora lá sai uma coisa, sai que o presidente do Porto é seu amigão, que sonha em ter você. Mas saiu essa aqui do Benfica. Isso é mentira? É totalmente errado? Totalmente mentira. Não tem ponta de verdade. Isso todos os anos o meu nome é associado quando as coisas estão mal para esses clubes, para o Benfica, para o Porto. Jesus. Falam sempre no meu nome, não é? Claro que eu vou regressar a Portugal, isso ninguém tenha dúvida. Não sei quando, não é? Mas vou regressar a Portugal porque esse é o meu projeto desportivo. E algum time em especial ou... É para regressar a Portugal, só posso regressar, já treinei 2, o Benfica e o Sporting. Porto. Só posso treinar, não é só posso treinar esses 3, porque hoje em Portugal o Braga já é uma grande equipa. Mas neste contexto que hoje está, se calhar daqui a 2 ou 3 meses, ou daqui a 6 meses, se calhar estou a pensar de outra maneira. Mas neste momento, não é?
neste momento, a minha carreira desportiva, porque eu tenho sempre escolhido em função do que é que eu penso, aquela ideia que eu tinha, sai do Flamengo e quero tornar um grande da Europa, e grande da Europa 3 ou 4, porque o Flamengo também é grande, não é? O Flamengo é tão grande ou maior que eles, mas em termos de poder dar uma possibilidade, porque isso foi o meu sonho sempre, não é? Ganhar uma Champions, mas ganhar uma Champions com quem? Só ganhas com 3 ou 4, não ganhas com mais, na Europa, não é? Mas esse meu sonho também já o Flamengo fez-me mudar um bocadinho esse sonho, porque eu venho de um país, estou num país que tem uma paixão muito grande pelo futebol, estou num país que é a minha paixão é o jogo, e aqui o jogo é uma paixão, e já não me estou a ver, se calhar quando sair do Flamengo vou, se calhar não, tenho quase a certeza que vou ficar em Portugal e vou acabar em Portugal a minha carreira. E a hashtag Jogo Sagrado já está em primeiro lugar nos top trends do Brasil. Zinho, nosso colecionador de títulos, ídolo do Flamengo, tetracampeão mundial. Tua pergunta, o Mister tá aí. Boa noite, Jorge Jesus. Prazer te receber aqui. Uma boa noite para a galera também. Hoje, de manhã, o dia todo, eu recebendo mensagem dos consulados e embaixadas do Flamengo, dizendo que está todo mundo ligado aqui no programa, né? Por causa do Jorge Jesus. Inclusive,